Olá, quarenteners de todo o país. Bem-vindos a mais um episódio do Contando Neurônios. Meu nome é Lucas, eu como alho e eu estou protegido do coronavírus. Meu nome é Luiz e estou usando máscara e álcool gel. Eu sou o Guilherme e eu sou um garoto de muitos programas. Olá, queridos ouvintes do Contando Neurônios, bem-vindo a mais um episódio. Hoje a gente vai falar de disseminação do coronavírus. E a gente está aqui hoje com o Guilherme, que é do doutorado de Física na UFV. Bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Luiz. Eu sou o Guilherme Costa, estudante de doutorado na Universidade Federal de Viçosa, sobre a orientação do professor Silvio. E nesses últimos tempos eu tenho trabalhado com um modelo matemático para poder tentar estudar a disseminação da Covid-19. Antes da gente começar, eu queria agradecer todo mundo, porque hoje a gente atingiu 500 visualizações no nosso podcast. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente e está divulgando o nosso podcast. E vamos começar falando primeiro do projeto, né? Que você participa, que está fazendo essa modelagem da disseminação de coronavírus. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona. Bem, o projeto ele começou bem recente, mais ou menos do final de março, quando as coisas começaram a ficar um pouco pretas, né, no mundo todo por conta do coronavírus. E eu já participo de um grupo de modelagem epidêmica teórica já tem uns 5 anos. O meu orientador já está nessa área há mais ou menos uns 10. Então a gente pensou em tentar aplicar esse nosso conhecimento de epidemiologia teórica para poder estudar a propagação e a disseminação do coronavírus, em colaboração com um outro estudante de doutorado, o Wesley Cota, que atualmente está fazendo um doutorado sanduíche lá na Espanha, em Zaragoza, e lá ele desenvolve um projeto para modelar o coronavírus de forma independente daqui do Brasil. Então, basicamente, chegou a sua hora de brilhar, né? Olha, eu não queria que tivesse sido nesse tipo de situação, mas eu fico feliz em poder contribuir com o mínimo que seja para poder ajudar nesse tempo de muitas dificuldades. Vamos falar um pouco sobre o objetivo desse projeto em si, de onde ele nasceu também, a ideia, a proposta dele. Bem, né, com o primeiro caso confirmado do coronavírus aqui no Brasil no final de fevereiro, a gente teve um boom de estudos nacionais tentando, né, contribuir para poder estudar como que o coronavírus ia se propagar, né, como que funciona os mecanismos de infecção do coronavírus. E nesse meio tempo, né, o nosso colaborador Wesley, ele já estava desenvolvendo um trabalho lá na Espanha, porque lá a situação começou a ficar ruim antes, né? A epidemia lá começou um pouco mais cedo, então no final de março eles já estavam com uma situação muito agravante lá. E aí eles desenvolveram um modelo para poder tentar prever a carga de leitos de UTI, considerando um modelo de metapopulações, que a gente chama. E a partir desse modelo eles conseguiram fazer algumas previsões para lá, e a gente já tendo embasamento para trabalhar com modelos teóricos um pouco mais simples do que geralmente esse modelo que a gente desenvolveu, a gente pensou em tentar fazer uma coisa parecida para o Brasil, só que adaptando o modelo, a gente modificou bastante o modelo para poder se adequar às realidades de um país como o Brasil. Porque a Espanha ela é menor do que Minas Gerais, então em termos de modelagem é relativamente mais simples, né? Um país relativamente mais homogêneo do que o Brasil. No Brasil não tem como você fazer uma modelagem considerando o país como um todo. Então a gente teve que adaptar os nossos estudos, os nossos trabalhos para poder tentar levar essa heterogeneidade em conta no trabalho. E a partir daí, né, quando a gente definiu esse modelo, a gente pensou que ele poderia ser utilizado para poder ajudar, de certa forma, a entender a situação, como que a situação chegou dessa maneira e tentar estudar medidas para poder ajudar a frear a propagação do coronavírus no Brasil, mas não necessariamente sendo utilizado como um ponto final, tipo assim, o modelo previu tal coisa, então vai ser exatamente dessa forma. O nosso modelo ele trabalha com cenários, ele é de certa forma mais como o que pode acontecer do que necessariamente
é isso que está acontecendo. Um modelo desse pode ser comparado um pouco com a previsão do tempo, alguma coisa assim, não? Olha, em termos de previsão do tempo, acaba tendo algumas similaridades no sentido de que as coisas dependem de muitas variáveis. E a gente está trabalhando com sistemas que são altamente não lineares. Então é extremamente difícil você prever exatamente como vai acontecer, mas você pode ter uma ideia geral de como as coisas ocorrem. Explica um pouquinho mais para o público o que significa um sistema não ser linear. Bem, em física, grande parte do que a gente estuda, a gente chama de física linear, né, onde as interações elas são lineares, as dependências entre duas variáveis elas são lineares. Então, y é uma função de x e essa função geralmente é linear. Um exemplo de uma equação linear muito famosa é a lei de Ohm, onde o campo elétrico ele é diretamente proporcional à densidade de corrente. Eu tenho apenas uma constante ali. Então a relação entre E e J é simplesmente linear. Elas são proporcionais, né? Elas são proporcionais. Diretamente, no caso. Diretamente. Agora, se você coloca como, por exemplo, um termo quadrático, uma senoide, esse tipo de dependência já geram termos que são não lineares. O que dificulta muito resolver qualquer coisa, né? O que dificulta muito resolver qualquer coisa, né? A gente geralmente trabalha em aproximações lineares desses sistemas que são não lineares. Sendo de x igual a x. Para ângulos pequenos a gente aproxima dessas coisas. E quando elas são diretamente proporcionais é que quando um aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. Exatamente. Linearmente. Eu imagino que, como o Brasil é muito grande e existem muitas variáveis, muitos desafios vocês estão passando para conseguir construir esse modelo. Tipo, quais são os maiores desafios que você está enfrentando, você e a equipe? A gente tem trabalhado nesse modelo há mais ou menos eu diria quase 3 meses, e como as aulas estão paradas, a gente está trabalhando basicamente só nele. E o maior problema que a gente tem para poder tentar fazer um cenário, tentar simular um cenário que seja mais próximo parecido do real é adquirir os dados. Então a gente precisa de dados de mobilidade, a gente precisaria de saber os casos confirmados de cada cidade, que a gente sabe que tem algumas divergências entre alguns boletins dos ministérios dos ministérios estaduais, Ministério da Saúde. A gente está usando uma base de dados de mobilidade de 2010, então ela possivelmente já não reflete completamente a situação atual, mas são os dados mais novos que a gente tem disponível. Então o gargalo ele acaba acontecendo sempre na hora dos dados. Recentemente a gente conseguiu os dados de mobilidade, de isolamento social por cidade, através de um colaborador, o professor Pedro, lá da USP. Então isso seria um problema menos para a gente ter que estimar. Mas ainda sobram diversos outros. Isso que é uma coisa que as pessoas não entendem, o porquê que é tão necessário você ter esses dados, porque é importante, porque você consegue fazer esses modelos que te ajudam a tomar as decisões mais corretas, né? Então, se você não tem esses dados precisos, quando tem uma crise que a gente está vivendo, por exemplo, agora, você perde um pouco dessa previsibilidade, né? Eu diria assim. Sim, apesar de que existe um grande, vamos chamar assim, como se fosse, vou chamar assim, um lema, entre aspas, quando você está trabalhando com esses modelos relativamente mais simples, é que os resultados, geralmente, eles não dependem dos detalhes do seu modelo. Eles dependem de algumas poucas propriedades do seu modelo e a partir daí eles vão aparentar, eles vão demonstrar resultados que são parecidos. Então existe meio que vamos chamar assim, essa dualidade, no qual os modelos, apesar de de precisarem de muitos detalhes, existe uma certa liberdade de escolha dos resultados, a princípio qualitativos, eles não dependerem exatamente de todos esses detalhes. E a questão mais difícil da modelagem é você saber quais desses detalhes que são importantes para o seu resultado e quais deles são apenas, vamos chamar assim, são partes menores do seu modelo, né? É isso que eu ia perguntar, porque às vezes você está mais interessado na cara, né, final daquilo dali. É a diferença entre qualitativo e quantitativo, né? Isso. Às vezes está mais interessado no qualitativo.
O importante, né, para você tratar um modelo é você saber exatamente as limitações dele, para que ele serve e o que exatamente você quer tirar dele. E se você entende bem isso no seu modelo, você consegue apresentar resultados que são muito mais palpáveis e próximos da realidade. A gente tá falando muito de modelo, então eu acho interessante para quem tá ouvindo a gente falar o que é um modelo e como funciona uma modelagem desse tipo. Então, se você puder esclarecer pra gente. Um modelo, de uma maneira assim, extremamente geral, é uma tentativa de representar a realidade para qualquer coisa. Então você, né, descobre fósseis de um determinado animal, você cria um modelo de como ele seria de verdade, por exemplo. Então você está criando um modelo daquele animal. Eu posso falar então que um brinquedo ali parecendo um dinossauro é um modelo de um dinossauro real. Poderia ser um modelo de um dinossauro real, de fato. Neste caso em particular, né, o que a gente tem trabalhado é o que a gente chama de um modelo compartimental para modelar epidemias. O que é um modelo compartimental? Eu tenho todos os estágios da minha doença, da epidemia, e eu vou separar esses estágios em algumas caixinhas. Então eu tenho a caixinha das pessoas que não têm a doença, eu tenho a caixinha das pessoas que têm a doença e a caixinha das pessoas que já tiveram a doença e estão recuperadas, por exemplo. Então, cada uma dessas caixinhas eu vou atribuir um nome. Eu vou chamar uma de suscetível, a outra de infectado, a outra de recuperado. E, a princípio, essas caixinhas elas são arbitrárias. Eu posso definir quantas caixinhas eu quiser, né? Aí vem a questão de eu identificar quais são as caixinhas importantes para a epidemia que eu estou querendo modelar. E a caixinha, no caso, são grupos. São grupos. Então, eu tenho a caixinha de pessoas, o grupo de pessoas que não têm a doença, o grupo de pessoas que têm a doença, o grupo de pessoas que, né, já teve a doença, ou quantos vocês conseguirem pensar. E a questão da modelagem, ela vem em eu definir quais são as caixinhas importantes para determinada epidemia. Em particular, para a disseminação da Covid-19, né, existem diversos estudos que mostram que o importante acaba sendo as pessoas que são pré-sintomáticas. São as pessoas que têm a doença, elas têm o vírus, elas passam esse vírus para frente, mas elas ainda não apresentaram sintomas. É um grupo difícil de você conseguir isolar, né? É um grupo difícil de você conseguir isolar, porque se ele não sabe que tem a doença, ele geralmente vai tomar menos cuidado. Por isso que é importante todas as recomendações que geralmente os profissionais de saúde passam, de todo mundo usar máscara, álcool em gel, manter o isolamento, porque querendo ou não, você pode ser uma dessas pessoas que está com o vírus e ele não se manifesta. É para isso também que é interessante a gente ter mais testes, né? Pra gente poder identificar essas pessoas que ainda estão pré-sintomáticas no dia a dia antes delas passarem mais esse vírus pra frente, né? Exatamente. A partir do momento que você tem uma testagem que ela é massiva, né, que você não está testando só a galera que está chegando no hospital ou que está com casos graves, você consegue controlar melhor aonde que a epidemia está se alastrando. Eu vi alguns modelos que mostravam essa importância do teste, né, que eles variavam a ideia de, tipo, à medida que vão aparecendo novos casos, você vai retirando aqueles casos e você vai testando aquilo dali e retirando aquelas pessoas no modelo. E ele mostra que, tipo, se você diminui, nem é muita coisa, tipo, questão de 10, 20% da testagem é um resultado muito diferente. No nosso próprio modelo, a gente tem uma maneira de quantificar essa influência da testagem, porque a gente criou 6 compartimentos. O compartimento das pessoas suscetíveis, que são aquelas que não têm a doença, então elas levam a vida basicamente normalmente, por assim dizer. A gente tem o compartimento das pessoas expostas, né, que elas já possuem o vírus, porém elas ainda não espalham o vírus para outras pessoas. A gente tem o compartimento das pessoas pré-sintomáticas ou assintomáticas, né? A gente inclui esses 2 tipos de pessoa no mesmo compartimento para poder capturar essa propriedade da Covid, né? Essa peculiaridade dessa doença. A gente tem também um compartimento para as pessoas que estão infectadas, que estão doentes e que não foram testadas. E um compartimento das pessoas que têm a doença e que foram testadas.
Então a gente consegue colocar no modelo comportamentos diferentes para pessoas que foram confirmadas que têm Covid e pessoas que não foram confirmadas que têm Covid. Então, na hora de você simular cenários, é mais interessante porque eu tenho o controle desses dois parâmetros. E eu posso mexer em um, mexer no outro para ver qual que é o efeito dessas mudanças. Por fim, a gente tem o compartimento das pessoas removidas simplesmente porque eles não participam mais da dinâmica da doença. Então, de certa forma, eles não são relevantes para o espalhamento da epidemia. Essas pessoas removidas são as pessoas que já tiveram contato com o vírus, né? As pessoas que não transmitem o vírus mais. Em termos de dinâmica da epidemia, elas servem para poder barrar, a partir do momento que você tem uma quantidade muito grande delas, a propagação da epidemia para outras pessoas. É o que o pessoal está chamando de imunidade de rebanho. A partir do momento que você tem muitas pessoas removidas, que já tiveram contato com o vírus e não transmitem mais, fica mais difícil para aquelas pessoas que têm o vírus passarem ele adiante. Certo. É importante, pessoal, link do site da iniciativa dos meninos do projeto na descrição. É bom vocês pararem para dar uma lida também. E a gente vai usar algumas coisas dessas páginas para a gente poder ir comentando aqui durante, para a gente ir se guiando. Então é legal você estar olhando também enquanto ouve a gente. E a gente vai indicando também para vocês poderem acompanhar com a gente certinho. É importante, a gente tá aqui conversando sobre isso, mas por que a gente chamou alguém da física, sabe? Por que os físicos estão interessados em modelagem da disseminação do coronavírus? Essa é uma pergunta extremamente geral e eu imagino que não tem uma única resposta para ela, mas a questão é a seguinte: existe uma área da física que é relativamente recente, quando comparada com áreas que são mais clássicas, tipo mecânica quântica, relatividade, eletromagnetismo, que é a área de sistemas complexos. A área de sistemas complexos, ela trata basicamente de sistemas que têm muitas partículas interagentes e essas interações elas são muitas vezes não lineares, então é uma área extremamente geral e essa área acaba sendo muito interdisciplinar. Porque modelos em biologia, por exemplo, eles não podem ser aqueles modelos simplificados que geralmente a gente trabalha. Então eles são modelos muito complexos, com muitas partículas interagindo, como por exemplo células, e essas interações são muito complicadas. Então a gente consegue, usando esse arcabouço de sistemas complexos, trabalhar, por exemplo, com modelos da biologia. Então a gente, os físicos com um determinado modo de pensar, uma determinada linha de raciocínio, a gente pode ajudar em modelos de biologia, porque eles têm às vezes uma outra linha de raciocínio. E a gente, com esse conhecimento, a gente vai lá, pega os modelos e tenta trabalhar em cima deles. A biologia acaba sendo só um dos ramos dos sistemas complexos. Existem físicos que trabalham com o mercado financeiro, com sociofísica, dinâmica de populações. Então é uma área extremamente rica e extremamente interdisciplinar, porque ela acaba esbarrando em problemas que não são da física, mas que com métodos da física, com modelos da física, a gente pode tentar ajudar. Você perceber que a sua ferramenta ela é capaz de fazer outra coisa que não só aquilo que ela fazia antigamente, né? Exatamente. Isso não é necessariamente uma questão de ser melhor ou pior, eu acho que é mais uma questão de ponto de vista. Assim como você tem outros profissionais que às vezes dão pitaco em áreas da física e muitas, e por conta deles terem esse ponto de vista do lado de fora, eles conseguem enxergar coisas que a gente não vê. E como que funciona então essa questão da mobilidade que você citou? Como que o modelo incorpora isso? Bem, para poder falar um pouco dessa parte de mobilidade, eu vou dar mais alguns detalhes do modelo. Como que funciona? A parte principal eu diria que é a questão da infecção. Como que funciona a infecção de uma pessoa que já tem a doença para uma pessoa saudável? Eu tenho uma determinada taxa com que uma pessoa infectada ela vai infectar uma outra pessoa. E essa taxa ela é estimada na literatura, já tem diversos trabalhos que estimam esses dados. A gente considera essa taxa. Cada pessoa do país ela tem um número médio de contatos por dia.
Isso também já é estimado em diversos trabalhos, eu posso deixar os links aqui lá no Drive depois. E a partir daí, então, eu sei quantos contatos, em média, uma pessoa faz por dia. Então, a partir disso, né, eu sei quantos contatos que ela faz, eu sei qual que é a probabilidade dela infectar em cada um desses contatos, então eu consigo estudar como que a epidemia se propaga. Okay? Então, isso é uma primeira parte que é muito importante. E no nosso modelo, como, né, o Brasil ele é muito heterogêneo em questões sociais, em questões demográficas ou até mesmo de infraestrutura, a gente trabalhou com uma abordagem que a gente chama de metapopulações, que é basicamente eu agrupar a população do Brasil em diversos grupos. Então eu vou considerar que cada grupo é uma cidade, um município do país, e aí dentro desse grupo eu tenho uma determinada população. Então Viçosa vai ser um pontinho na minha rede, e esse pontinho vai conter aproximadamente 70 mil indivíduos, que é a população de Viçosa. E aí eu tenho dois tipos de mobilidade, basicamente. Eu tenho uma mobilidade, vou chamar de mobilidade dentro da própria cidade, ou seja, o indivíduo que está ali dentro, ele vai fazer contato com outros indivíduos também ali dentro, ok? Uhum. E eu tenho um caso quando um indivíduo de uma cidade viaja para outra. E aí ele vai fazer contato com as pessoas da outra cidade. Então eu tenho esses dois tipos de mobilidade para poder colocar no meu modelo. O primeiro tipo é extremamente difícil da gente obter dados, né? A gente não consegue obter dados de cada pessoa dentro do município, né? E ver como ele se move lá dentro. Então a gente faz uma abordagem que a gente chama, faz uma abordagem homogênea. Eu assumo que em média todo mundo pode interagir com todo mundo. Isso acaba sendo também uma limitação do modelo em alguns aspectos, né? Para algumas cidades isso pode não ser verdade, mas como aproximação é uma boa aproximação na grande maioria dos casos. Você pensar principalmente que o Brasil é um país enorme, então eu imagino que isso deve ter alguma influência, né? Porque se você estivesse fazendo um modelo que fosse só para uma cidade, aí essa aproximação talvez não fosse tão boa, Isso, né? e a questão é que muitos modelos trabalham justamente com o Brasil considerando uma coisa só, como se todo mundo no Brasil interagisse com todo mundo. Então isso já é absurdo. Então quando você diminui o nível e vai tratar em nível de cidade, isso já começa a ficar mais plausível. Principalmente em grandes cidades onde você tem muitas pessoas em transporte público, né, ônibus, metrô, trem, isso acaba não ficando necessariamente tão longe do real, né, porque você tem no metrô, às vezes, 10, 20 mil pessoas passam por lá por dia. O número de contatos que você acaba tendo é muito grande, e muitas vezes são contatos que você nunca viu na vida. Sim, eu fiquei muito assustado quando você falou essa parada de que vocês realmente fazem a simulação de todas essas cidades do Brasil. Bem, a gente já tem um algoritmo para poder trabalhar com as simulações que já foi desenvolvido pelo próprio grupo, que ele é extremamente otimizado. Então, apesar de ser uma simulação pesada, ainda está dentro do que a gente consegue fazer. Basicamente, então, o que a gente faz? Eu tenho, né, uma metapopulação, uma cidade, e cada cidade ela vai ter determinadas características, né, que a gente considerou densidade urbana para poder calcular esse número de contatos. A gente levou em consideração população rural e população urbana também. E aí eu tenho uma espécie de malha que liga essas cidades, né? Que essa malha me diz justamente qual cidade que eu tenho pessoas indo para. Então eu tenho uma galera que vai de Viçosa para Coimbra, por exemplo, todo dia trabalhar. Eu tenho uma galera que vem para Viçosa, de Coimbra, todo dia trabalhar ou estudar. Então esse tipo de mobilidade que é importante quando a gente está falando da disseminação geográfica da Covid. Então eu quero saber como que a Covid se espalha, não só dentro de uma cidade, mas como que ela sai de uma cidade e invade todas as outras. Então esse tipo de dado que é importante para a gente. Quantas pessoas, em média, que saem de uma cidade e vão para outra trabalhar e no final do dia voltam? Isso a gente chama de mobilidade pendular. E a gente colocou isso no nosso modelo a partir dos dados do IBGE de 2010. Então esse é um tipo de mobilidade. Tem uma imagem bem representativa no site de vocês, link na descrição, onde você pode descer e ver a imagem, que mostra mesmo essa malha assim de como
as pessoas viajam de uma cidade para outra, bem legal. Isso aí, galera. Confiram lá. Nesse modelo, vocês levam em conta o número de infectados por cidade? Bem, um dos nossos colaboradores, o Wesley, ele faz um trabalho sensacional que é basicamente coletar todos esses dados, né, os casos, estimativa de recuperados, quantos testes foram feitos por cidade. E ele tem um site também onde ele mostra todos esses dados, ele agrupa esses dados e trata eles. Como o Wesley já estava fazendo esse trabalho antes da gente começar o nosso, né, foi relativamente tranquilo para a gente conseguir esses dados por cidade. Então, no nosso modelo, a gente utiliza, partindo de uma determinada condição inicial, a gente tem todos os casos confirmados em todas as cidades naquela data. Né, por exemplo, na primeira abordagem que a gente fez, a gente considerou os dados de 31 de março. Então, a gente tem todas as cidades, quantos casos tem em quantas cidades no dia 31 de março, a gente coloca isso no nosso modelo e vê como isso evolui. A gente pode falar também de como o modelo interage com essa questão do isolamento, né? Por exemplo, aqui em Viçosa, a prefeitura sempre fala que o ideal seria 60% de isolamento, mas como que o modelo está lidando com essa quantidade de pessoas que varia do isolamento ou não? A questão é um pouco mais complexa que isso, mas o modelo ele comporta essas medidas de isolamento social, né, o que a princípio a realidade mostrar, a gente consegue colocar no nosso modelo. Nesse trabalho em particular, né, que é a primeira fase do nosso projeto, a gente trabalhou com cenários onde todas as cidades elas têm isolamento uniforme. Então, apesar de eu ter algumas características diferentes para as cidades, né, a gente considerou as taxas de isolamento constantes. Então, eu começo a simulação num determinado dia e evoluo ela por quanto tempo necessário com essas taxas constantes. Mas isso não precisa ser constante. A gente já tem projetos mais recentes onde a gente consegue variar isso. E a questão é a seguinte: eu tenho basicamente 2 parâmetros para poder representar esse isolamento social, que é o número médio de contatos que cada pessoa faz na sua cidade e quantidade de pessoas que transitam entre 2 cidades. Então eu consigo mexer nesses 2 parâmetros de forma independente. Então, determinada cidade tem um isolamento mais forte, então eu corto os contatos diários daquela cidade por um fator maior. Tal cidade não está seguindo isolamento, então eu coloco um fator menor para diminuição daqueles contatos. Então o modelo consegue trabalhar com isso dessa maneira. Nossa, isso então possibilita uma variedade de situações muito grande, né? A princípio, a gente pode simular infinitos cenários, mas a questão acaba sendo se esses cenários se aproximam da realidade. E aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas, porque você tem vários estilos de cidades. Cada cidade está adotando alguma coisa. Tem cidade que ultimamente está ficando um pouco mais rígida, tem cidade que está liberando tudo. Então essa variação é um pouco mais complicado da gente conseguir os dados, né? Porque se eu adoto os dados uniformes, eu falo, 30%, 50%, e eu vejo o que acontece. Agora, se eu quero reproduzir a realidade, eu preciso ter esses dados. Isso que eu ia te perguntar agora, como que a gente sabe se o modelo está indo no caminho certo? Bem, o que a gente pode fazer nesse modelo em particular, a gente tem alguns parâmetros que são livres. São parâmetros que eu posso ajustar para poder reproduzir alguns dados reais que a gente obtém. Por exemplo, a gente ajusta o crescimento inicial da epidemia, né, nos primeiros dias. A epidemia ela tem um comportamento que é praticamente universal. Ela vai crescer com uma taxa exponencial de 0,03. Então a gente consegue ajustar os nossos parâmetros para poder reproduzir esse crescimento inicial. Então isso já é uma parte da calibragem do modelo. Uma segunda forma de calibrar que a gente considerou, já que a gente está querendo estudar a disseminação, espacial da Covid nas cidades, a gente também calibrou com relação ao número de cidades que tinham pelo menos um confirmado. Então a gente tem alguns parâmetros que a gente pode ajustar para poder reproduzir os dados reais. A gente fez isso numa janela de 3 semanas. Então durante as 3 primeiras semanas de abril a gente conseguiu reproduzir os dados praticamente em cima
dos dados reais, a partir dessa calibragem. E a gente também pode calibrar o número de casos confirmados. No Brasil, por exemplo, a gente tem um outro parâmetro que a gente consegue ajustar para poder calibrar esses valores, e a partir daí a gente consegue ter uma noção maior das previsões. Porque se você faz um modelo que não reproduz, que você não tem com o que comparar, você não pode falar que ele está servindo para alguma coisa. Você tem que ter pelo menos alguma coisa em que se ancorar. Sim, sim. E uma pergunta que pode surgir é se a questão de subnotificação é um problema grande para modelagem, né? Com certeza, porque, né, a gente tem todos esses compartimentos que eu comentei mais cedo, né? E muitos deles a gente não tem a menor ideia de como estimar. Existem estudos que falam que 80%, 90%, 70% dos contatos são assintomáticos, né, dos expostos. Mas a princípio é difícil estimar esses valores com precisão. Além disso, a gente tem a questão de atraso na hora de notificar, a gente tem uma questão de atraso nos testes também. Os testes ficam, às vezes, engavetados com filas. Então a gente tem todos esses problemas para poder tentar contornar. E o que a gente faz é tentar estimar, mais ou menos a partir dos dados, quantas pessoas que teriam desses outros compartimentos. Então a gente pode assumir uma relação, assim, a princípio arbitrária. Se eu tenho tantos confirmados, né, quantos assintomáticos eu vou ter? Quantos expostos? Então a gente tem que pensar em como fazer essa conexão. E a gente escolheu uma abordagem, a princípio não precisaria ser essa, mas a gente escolheu uma relação linear. Então, uma proporção entre o número de casos confirmados e a quantidade de assintomáticos, o número de casos confirmados e a quantidade de expostos. E essa proporção também é uma calibragem do modelo. Então a gente calibra o modelo porque esses dados também são importantes para a gente conseguir reproduzir os primeiros dias. Porque as pessoas que estavam... se a gente começou dia 31, por exemplo, as pessoas que vão aparecer confirmadas no dia 1º, elas não ficaram doentes no dia 1º. Então, se eu só tiver confirmado, a dinâmica da doença não evolui para eu conseguir reproduzir esses dias. Então eu tenho que ter pessoas expostas, eu tenho que ter assintomáticos, eu tenho que ter removidos e eu tenho que ter não confirmados, para que essas pessoas elas evoluam para a condição de confirmado para eu conseguir ajustar os dados. Você falou um pouco sobre algumas cidades, elas variam de se foi contaminado, quantos contaminados tem, coisa do tipo, e isso me lembra um pouco do problema que o Brasil está começando a ter, que é da interiorização do vírus pelo Brasil. Então, a gente vê que as cidades que foram primeiro afetadas fecharam, passaram por um problema muito grande e teve uma grande testagem nessas cidades. Mas como a gente tem um país muito grande, o vírus vai cada vez adentrando mais para dentro das nossas cidades e agora para cidades menores, cidades que têm menos infraestrutura para poder analisar todas esses dados, coisas do tipo. Como é que o modelo pode ajudar essas cidades, ou pelo menos dar uma direção para a gente do que está acontecendo nessas cidades menores e com a evolução da pandemia aqui dentro do Brasil? Essa é uma excelente pergunta e ela acaba sendo, de certa forma, o resultado central da primeira parte do nosso projeto. A gente, fazendo uma análise em diferentes escalas geográficas, analisando por estado, analisando por cidade, a gente conseguiu concluir, e mostrar que no Brasil não existe uma epidemia só, existem várias epidemias. E elas estão em estágios diferentes, em locais diferentes. Então você tem as grandes cidades, que onde a epidemia começou cedo, elas podem estar passando pelo pico por agora, de repente, mas no interior a epidemia acabou de chegar. Então, lá no interior você ainda tem muito pano para manga para a epidemia correr solta. Então, o que se vê acontecendo muito, o que aconteceu inclusive no início, foi um lockdown geral. Então, uma medida de segurança pública que ela foi geral para o país inteiro. Só que o país está em situações diferentes da epidemia em cada lugar. Você não consegue tratar o país como uma coisa só, mesmo para esse tipo de política pública. Porque
os lugares onde a epidemia já avançou bastante, né, daqui de repente 1 mês ou 2 meses, esse lugar pode começar a voltar ao normal. Agora, o lugar que a epidemia chegou agora só vai poder fazer isso daqui de repente 4 meses, 5 meses de repente. Então, se todo mundo fecha no mesmo tempo, a cidade grande volta com 4 meses, a cidade pequena volta com 9. Então, esse tipo de solução ela é particularmente pior para as cidades menores, porque elas fecharam antes, de forma a tentar precaver a propagação do vírus, mas a gente está vendo que o Brasil não está conseguindo conter. Se eu não me engano, acho que já tem quase 90% das cidades com pelo menos um caso de Covid. E essas cidades que fecharam antes vão demorar muito mais para conseguir abrir. Uma coisa que me chamou muito... Deixa eu só fazer um disclaimer aqui, porque senão vai parecer que eu estou defendendo que a galera que fechou não tinha que ter fechado, né? Porque senão depois vai cair uma galera em cima de mim. Né? Então, a questão principal é que essas políticas de segurança pública elas tinham que ser engenhadas de acordo com a necessidade de cada cidade, né? E integradas, afinal a epidemia ela passa de um local para o outro, então não adianta eu focar só no meu umbigo, porque o resto em volta também influencia. Então não adianta uma cidade fechar, as vizinhas não, a epidemia vai chegar lá uma hora. Então é uma situação extremamente delicada. Eu diria que até um balanço entre você ter uma política que seja descentralizada para atender às demandas de cada cidade e engenhada no todo. É aquela coisa, né? Vai ter cidade que ficou fechada esse tempo todo e a pandemia tá chegando agora, né? Pois é, e aí você cria aquele sentimento de mas a gente ficou fechado para nada, então vamos voltar ao normal. E isso é extremamente perigoso, porque voltar ao normal, de repente os casos explodirem, porque se você não tem nenhum tipo de controle, é geralmente isso que acontece. Uma coisa que me chamou muita atenção foi isso mesmo que você disse, porque tem aquele gráfico no site que mostra o que aconteceria, baseado no modelo, se vários lugares diferentes liberassem no mesmo dia, né? No dia 15 de julho. E, é bem destoante cada cidade. Essa já é uma segunda parte do trabalho, né? Que já é um pouco mais recente, que a gente começou a trabalhar em colaboração ao Comitê Científico do Nordeste para poder tentar ajudar eles no combate ao coronavírus para os estados do Nordeste. E uma das coisas que eles pediram foi para a gente analisar o que aconteceria com o número de casos, né, como que seria o comportamento geral da epidemia se a gente liberasse a partir de determinada data. Porque, se eu não me engano, acho que os governadores estavam querendo liberar agora no início de junho. Aí a gente montou alguns gráficos, fez algumas simulações para poder mostrar o que poderia acontecer nesse caso. E de fato você tem uma explosão de casos em quase todas as situações, mas o comportamento ainda é muito diferente, porque você tem diferentes cidades, diferentes estados que estão em fases diferentes da epidemia. Então, um estado onde a epidemia começou a crescer, se eu libero, o surto é muito maior do que um estado onde as coisas já parecem estar normalizadas. Então, isso é uma coisa muito importante na hora de levar em consideração essas políticas de reabertura. Você não tem que olhar para o todo. Não é porque o coleguinha está abrindo que eu também vou ter que reabrir, se a minha situação é diferente da dele. E é o que parece que está acontecendo com o Brasil em relação a alguns países da Europa. Porque muitos países da Europa começaram a reabrir por agora. Mas eles entraram na epidemia muito antes. Sim. Estão em estágios muito diferentes da epidemia. Não adianta a gente querer comparar com eles nesse caso. Aí a galera olha e fala, não, mas a Espanha tá reabrindo, tal país tá reabrindo. Não é assim, né? Quer dizer, olha a curva de casos da Espanha e me fala se a do Brasil parece com a de lá. Sim. Entendeu? Não diria nem a do Brasil como um todo, mas olha a da sua cidade, olha a do seu estado. Se você tiver um comportamento parecido com a dele, aí você pode começar a pensar em abrir. Voltando um pouco no que você falou do interior, eu achei bem interessante também a parte do trabalho que falava sobre as diferenças até dentro de próprios estados, né? Tem aqui o de Minas Gerais, você mostra que tem diferenças grandes ali perto. Para poder comentar um pouco disso, eu não vou definir, porque eu não sou da geografia, mas existem duas, né, divisões
territoriais do Brasil que não são usuais, geralmente a gente não estuda. A gente tem os estados e os municípios, que geralmente todo mundo conhece. Então o Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal e tem 5.570 municípios, mas existem duas divisões aí no meio, que são as regiões geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas, que basicamente medem a influência de uma cidade nas suas vizinhas. Então eu consigo dividir o país, além de estado e cidade, eu consigo dividir nessas outras duas escalas. E o que a gente mostra, basicamente, é que, mesmo assim, dentro do mesmo estado, eu tenho várias epidemias. Então, se eu comparo as curvas de cada região intermediária, eu tenho comportamentos muito diferentes. Eu tenho cidades que o pico acontece num dia, 50 ou 60, e eu tenho cidades que ocorrem no dia 100, dando 40 dias de diferença. E aí, se eu olho dentro da própria região intermediária, porque uma região intermediária é dividida em várias regiões imediatas, isso também acontece dentro da própria região intermediária. Então, dentro dessa região, eu tenho várias epidemias ali dentro. E se eu olho dentro de cada região imediata, isso ocorre de novo. Cada cidade tem uma curva própria, um comportamento próprio, e está numa fase da epidemia que é muito particular dela. Exatamente. E isso não acontece só para Minas Gerais. Apesar do site a gente ter os dados para Minas Gerais, mas a gente conclui isso para todos os estados através de uma segunda figura que está um pouco mais abaixo, lá no site. E é bem triste porque você usar a mesma medida para todos é ficar às cegas, né? É, tipo, ignorar essas diferenças gigantescas e simplesmente jogar tudo ali e é isso aí mesmo. Você pode, inclusive, jogar grande parte do seu esforço fora. Sim. Se você tratar todo mundo como igual, porque você sabe que tem estados que não têm uma estrutura para poder lidar com a pandemia, então você vai ter um impacto maior lá. Você tem estados onde a epidemia já está mais avançada, então não adianta. Existem intervenções para cada tipo de situação. Se você aplicar a mesma intervenção para todo mundo, você está fadado a perder grande parte do seu esforço por conta disso. A ideia de que existem várias epidemias dentro do mesmo estado, dentro de uma mesma região e dentro de uma mesma cidade é interessante justamente para você conseguir atingir diretamente as cidades que estão sofrendo isso. Por exemplo, quando a ideia de mitigar um pouco o vírus, de quando aparece um caso na cidade, você testar todo mundo que está em volta dessa pessoa, para ver se o vírus não está se alastrando entre as pessoas que têm contato com ele. Justamente porque aí você consegue frear cada vez mais isso. E quando você tem essa divisão de que existem situações diferentes, até mesmo em cidades, você consegue concentrar seus esforços mais em lugares que estão sofrendo mais, em vez de fazer uma média e jogar um para cada lugar e perder força nisso, né? Isso, né? De certa forma, as duas abordagens elas são válidas, mas elas dependem muito da disponibilidade de recurso. Como a gente sabe que a questão da testagem ela é complicada, que o Brasil não está liberando recurso para poder fazer essa testagem em massa, é mais interessante você abordar as áreas que estão mais afetadas para você ter um controle maior e conseguir isolar as pessoas que testarem positivo. Em cidades maiores, por exemplo, como o Grande São Paulo, o Grande BH, eu imagino que você possa falar, inclusive, de várias epidemias dentro da própria cidade. Eu vi recentemente um mapa que fizeram com relação ao número de casos no Rio de Janeiro, por bairro. Então você consegue ver claramente que tem determinado bairro que teve 14% dos casos, teve bairro que teve 1%. Então, mesmo dentro da cidade, você tem diversos pontos da epidemia. E ter esse conhecimento é um ponto a favor para você conseguir direcionar os seus esforços, que são escassos. Porque o ideal seria você testar todo mundo, você ter como fazer esse aporte para cidades que fecharam antes, para que elas possam ficar fechadas mais tempo. Mas como a gente sabe que isso não é a realidade do nosso país, não dá para ficar contando com isso. Sim. Eu acho bem interessante esse projeto, principalmente porque é uma área que pessoas dentro do próprio curso de física às vezes não conhecem, né? Tem gente que
ainda não conhece essa parada que física, às vezes, não é só aquilo que geralmente as pessoas veem, sabe? Sim, sim. Para essas pessoas eu recomendo um TED Talks de uma pessoa chamada Steven Strogatz, que é um matemático. Link na descrição. Link na descrição. Eu, olhando o site de vocês e nas nossas conversas, a gente viu que vocês estão fazendo uma parceria com o Comitê Científico do Nordeste de combate ao coronavírus, né? Você pode falar um pouco pra gente como que tá sendo essa experiência e qual é o trabalho que vocês estão fazendo lá? Beleza. Uma coisa para diferenciar essas duas partes do projeto é que essa primeira parte, no qual eu comentei grande parte desse episódio, é com relação ao estudo de diferentes cenários. Então a gente fez o modelo, fez a calibragem e estudou alguns cenários, que a gente chamou de cenário sem mitigação, com mitigação fraca e mitigação moderada. Mas a princípio eles são cenários que não necessariamente refletem a individualidade de cada cidade com relação à mobilidade social e a mobilidade e isolamento social. Foram cenários. Nessa segunda parte, a gente conseguiu, através da parceria com a Inloco, a gente conseguiu dados de isolamento social para cada cidade por dia. Então a gente consegue ter resultados muito mais robustos, porque a gente está utilizando de fato os dados extraídos da situação atual do país. E com esses dados, a gente fez uma parceria lá com o Comitê Científico do Nordeste, que é chefiado pelo Miguel Nicoleles. A gente conseguiu colocar esses dados no modelo para poder dar uma robustez maior aos resultados e poder comparar agora cenários onde a gente está introduzindo a reabertura das cidades para ver qual que seria o impacto dessa reabertura em cada cidade lá do Nordeste. A gente estudou isso também. A princípio a gente estudou isso para o Brasil inteiro, né? A gente tem esses dados, uma vez que eu tenho meu programa, eu rodo para o Brasil inteiro e analiso as cidades, os estados que me convêm. A gente tem essa parceria então com o Nordeste, então a gente tem muitos dados e resultados para lá já analisados, como vocês podem ver lá mesmo no site. E a gente também tem uma parceria com a universidade daqui de Viçosa, para a gente poder tentar, de repente, orientar o combate ao coronavírus dentro da própria cidade. É interessante que, como o comitê disponibilizou para vocês dados mais precisos, é comum também que você possa analisar e ver que fica cada vez mais preciso também o modelo, né? E aí agora você consegue ver o modelo, inclusive, para qual seria a diferença para você abrir um estado, fazer uma reabertura antes ou depois, em qual nível, e ver quais são essas diferenças, né? Sim, a gente espera que essas próximas passos de trabalho elas sirvam para poder orientar esse tipo de decisão, assim, num âmbito mais, não necessariamente de forma a bater o martelo, tipo, libera a cidade, mas pelo menos para poder jogar um pouco de luz nessa confusão que está atualmente o país. Mas lembrando, tem que deixar sempre bem claro que nenhum modelo ele tem que ser dado como 100% certo. Ele tem que saber reconhecer suas limitações e ele deve servir como uma guia, mas nunca como um ponto final. Eu acho que uma pergunta interessante de se fazer é o que você pensa sobre a reabertura que a gente está passando já nesse momento, né? Já nesses dias. É sério isso? Coloca na fogueira. Olha, a abertura ela é completamente precipitada. Na grande maioria, se não em todos os casos que estão ocorrendo. Porque os casos estão aumentando. Ontem mesmo, na data da gravação desse podcast, a gente teve recorde de casos com mais de 50 mil. Então esse é o tipo de comportamento que não dá para poder, que não condiz com a realidade. Se você está reabrindo, você espera que a situação esteja pelo menos um pouco controlada. Porque a gente sabe que não está. Sim, e eu percebi aqui pelos gráficos que dependendo do lugar que você abre na hora errada, é muito...
eu tô tentando evitar algumas palavras fortes, mas a situação é um pouco complicada, digamos assim. A situação é bem complicada. É a questão que eu já comentei. Se você tá no início da curva ainda, né? Se a curva ainda tá crescendo devagar, você abrir tudo de uma vez, os casos explodem. Isso é o que acontece em qualquer modelo. O que a gente, né, espera, né, a gente tem uma certa esperança que toda essa pressão dos profissionais de saúde, da Organização Mundial da Saúde, que dá uns tropeços de vez em quando, mas na grande maioria das vezes vale a pena ser seguida, é que mesmo com a reabertura, a gente tem um determinado grau de consciência. Usando máscara, um pouco de álcool gel, né, o próprio distanciamento social, que poderia impedir pelo menos um pouquinho da situação ficar muito catastrófica. Ela vai ficar só muito catastrófica, com menos uso do que o outro caso. A gente chama isso de medidas paliativas, né? Que é a questão que a gente já ter, de certa forma, se readequado um pouco para que a reabertura não seja tão ruim como se não tivesse fechado, mas ainda assim ruim em demasia. Mas no próprio modelo mesmo, a gente faz isso, Lucas. A gente não volta com tudo. Esses gráficos aqui é voltando com 80%. Bem generoso, né? Considerando que eu tenho efeito... considerando que eu tenho esses 20% como essas medidas paliativas. Se você volta com tudo mesmo, isso aqui basicamente explode. Eu acho que a gente já pode ir convergindo pro final e falar um pouco o que essas projeções podem ajudar aí aos nossos governantes, né? Porque, no caso, a gente já tá aí vendo a participação aí do Comitê do Nordeste, procurando vocês e tal. Eu acredito que existem outros comitês aí de estados, conversando com outras pessoas que estão trabalhando mais ou menos nessa mesma área. Mas como é que essas projeções podem ajudar a gente a minimizar os problemas? Foi interessante você comentar sobre isso, porque bem no início também dessa crise, o meu professor Silva, ele meio que foi convidado para fazer parte de um grupo lá da UFMG, que também está trabalhando para poder tentar orientar com as tomadas de decisão para Minas, assim, só que num nível bem menor do que o Comitê do Nordeste tem conseguido fazer, pelo menos. Olha, a gente espera que, se isso cair nas mãos de alguém que de fato tem alguma influência, a gente possa pelo menos nortear e mostrar que não dá para liberar agora. A gente tem que esperar, tem que ter uma noção mais clara do que está acontecendo, né? E o modelo ele pode ser, né, uma das maneiras de poder visualizar isso, mas a questão mais importante sempre vai ser a questão da testagem e de você rastrear contatos. Isso seria mais efetivo do que, eu diria, quase qualquer modelo, se você estivesse fazendo isso de uma maneira eficiente. Então, na falta disso, a gente pode, tentar se apoiar um pouco nesses modelos para poder tentar nortear, como eu disse novamente, como eu disse mais cedo. A questão do modelo ele pode servir como um norte, de repente, Entendi. mas ele nunca deve servir como um ponto final em nenhuma decisão. Show. Então, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Foi muito bom receber o Guilherme. É importante que vocês leiam a descrição para ver links que a gente deixa para vocês se informarem melhor do que só nessa conversa aqui, porque aqui a gente vai acabando sendo um pouco informal e passando por cima de alguns conceitos. O site deles está aí para ajudar, a gente vai deixar todos os links. Vamos deixar também alguns vídeos que também falam um pouco sobre uns modelos e como os modelos funcionam, vídeos bem legais que a gente usou para poder aprender um pouco também, já que eu e o Lucas não estamos nessa área. E é interessante também que vocês pesquisem sobre e mantenham o isolamento social o máximo possível. Ficamos aqui então. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado pelo Guilherme pela participação. Eu que agradeço a vocês terem me convidado, né? Eu fico feliz pela participação e espero participar de próximos. Com certeza.
com outros assuntos menos catastróficos. Participar em circunstâncias mais felizes, né? Vamos torcer que sim, em breve. Nossas redes sociais estão na descrição. Segue a gente no Instagram e no Twitter para ver quando a gente estiver lançando mais episódios. Compartilhem nas redes sociais. E caso você também queira falar da sua pesquisa e você participe de alguma na universidade, ou talvez não na universidade, pode ser em outro lugar, fala com a gente. Tem no link na descrição onde leva você para poder preencher um docs rapidinho para você poder participar com a gente e falar, para a gente conversar aqui um pouco sobre a importância das pesquisas e da universidade no Brasil. E caso você tenha ficado interessado com o trabalho ou até mesmo com essa parte da física, meus contatos também vão estar em algum lugar aí, vocês podem entrar em contato comigo que a gente pode conversar. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até, valeu!